E aí, já parou para pensar que teve uma época em que um computador ocupava uma sala inteira, pesava toneladas e, mesmo com tudo isso, só guardava uns poucos kilobytes de informação? Pois é, parece coisa de filme, né? Mas essa era a realidade há não muito tempo. Hoje, um simples pendrive, que custa menos que um lanche, tem milhões de vezes mais capacidade que aqueles monstros gigantescos que precisavam de uma equipe inteira de jaleco branco só para fazer a máquina funcionar. O salto tecnológico, nossa, é de uma escala que mal dá para a gente entender. Beleza, mas a pergunta que fica é: como é que a gente saiu de cartões furados e fitas magnéticas para chegar nos SSDs ultra rápidos e nos data centers que hoje seguram, literalmente, a nossa vida inteira no mundo digital? Bora mergulhar nessa história para entender como isso aconteceu. Bom, para começar essa viagem, a gente volta lá para os anos 40, 50. A computação ainda era um bebê, sabe? E guardar qualquer coisinha era um desafio. Um desafio físico, mecânico e, olha, literalmente gigante. A lógica era a seguinte: cada furinho ali no cartão era um bit. Então os engenheiros ficavam lá furando manualmente pilhas e pilhas de cartões para poder passar alguma instrução para a máquina. Só para a gente ter uma noção, para guardar um texto simples, tipo o roteiro deste nosso bate-papo aqui, nossa, iam milhares de cartões, dava para encher uma caixa de sapato. Era um negócio lento, super frágil e, convenhamos, limitadíssimo. A coisa foi evoluindo devagar, mas cada passinho foi fundamental. Daqueles cartões de papel super frágeis, a indústria pulou para o primeiro disco rígido, um verdadeiro trambolho de metal. Depois vieram as fitas magnéticas, que pareciam uns rolos de filmes gigantes, até que finalmente o disquete apareceu, para começar a colocar essa tecnologia mais perto da gente. Aí, em 1956, veio a grande virada de chave com esse monstro aí, o IBM 305 HAMAC. O bicho era do tamanho de duas geladeiras, uma do lado da outra, e guardava 5 megabytes. Hoje em dia, isso não dá nem para guardar uma foto de celular em boa qualidade. Só que naquela época foi revolucionário. Pela primeira vez na história, dava para acessar e reescrever dados de um jeito, digamos, relativamente rápido. Nos anos 60 e 70, as fitas magnéticas viraram a grande estrela do armazenamento em massa. Eram baratas, tinham uma capacidade enorme para a época, empresas, universidades, até a NASA usava. Qual era o problema? A velocidade, claro. Para achar um arquivo, era igualzinho rebobinar uma fita cassete para achar aquela música favorita. Agora imagina a paciência para fazer isso no mundo dos negócios. Aí, de repente, um quadradinho de plástico apareceu e mudou o jogo completamente. O disquete. Foi ele que finalmente tirou o armazenamento de dados das mãos só das megacorporações e colocou nas nossas mãos, dentro de casa. Foi tipo a faísca que faltava para começar de vez a revolução do computador pessoal. Olha, quem é dos anos 90 vai lembrar desse número de cor, 1,44 megabytes. Essa era a capacidade do famoso disquete de 3 polegadas e meia. Dava para guardar uns documentos, uns joguinhos bem simples, mas nossa, como era frágil aquilo. Qualquer risquinho, uma quedinha ou se chegasse perto de um ímã, pronto, já era. Adeus, trabalho da escola. Ok, os disquetes quebravam um galho para documentos, mas aí chegaram os anos 90 com a revolução digital e com ela uma fome gigantesca por mais espaço. Pensa bem, fotos digitais, as músicas em MP3 e logo em seguida os vídeos. Tudo isso precisava de muito mais espaço do que aquele 1,44 mega do disquete. E a resposta para essa fome de espaço veio na forma daqueles disquinhos brilhantes. Primeiro veio o CD, 700 megabytes. Isso era o equivalente a quase 500 disquetes. Era muita coisa. Só que a nossa fome por dados, claro, não parou por aí. Logo depois veio o DVD, para caber um filme inteiro, e depois o Blu-ray para alta definição. E isso mudou completamente o jeito que a gente via filmes, ouvia música e jogava. E aí, no comecinho dos anos 2000, apareceu o cara que ia bagunçar o coreto, o pendrive. Era pequeno, fácil de usar e, o melhor de tudo, resistente. O pendrive simplesmente transformou a nossa ideia do que era levar dados de um lado para o outro. Mas por que o pendrive foi essa revolução toda? Simples. Porque ele fez o armazenamento pessoal ser, finalmente, uma coisa fácil e confiável. Acabou aquela história de andar com um monte de disquete na mochila ou ficar com medo de riscar o CD. O trabalho da faculdade, as fotos da viagem, relatórios, cabia tudo ali pendurado no chaveiro.
Bom, e com isso a gente chega na era atual. E ela é definida basicamente por duas coisas: a velocidade absurda dos SSDs e a tal da nuvem, aquela infraestrutura invisível que guarda a nossa vida sem a gente nem se dar conta. Dentro dos nossos computadores, a grande virada de jogo foi a chegada do SSD. Pensa assim, o HD antigo, o HDD, funciona de forma mecânica, tipo um toca-discos mesmo, com um braço que precisa achar informação no disco. Já o SSD usa memória flash, não tem nada se movendo lá dentro, o acesso é eletrônico, instantâneo. O resultado é um só, uma velocidade absurda. E o impacto disso no nosso dia a dia? Foi brutal. Um computador com HD antigo demorava, sei lá, quase 1 minuto para ligar. Com um SSD, menos de 10 segundos. Tudo, programas, jogos, abrir um arquivo, tudo ficou com cara de que ligaram um modo turbo. Só que enquanto a revolução acontecia dentro dos nossos computadores, uma coisa ainda maior estava sendo construída do lado de fora: os data centers. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, a gente precisa falar de uma unidade nova, o exabyte. Pensa só, 1 exabyte é o mesmo que 1 bilhão de gigabytes. É um número tão absurdo que é até difícil de visualizar. Tá, mas o que tem guardado nesses data centers? A nossa vida digital inteira. As fotos das férias, os vídeos que a gente assiste, as conversas no WhatsApp, aquela série que a gente maratona. E vai além, né? Backups de bancos, informações de hospitais, dados de governos. Ou seja, a nuvem não é uma coisa mágica flutuando por aí. São esses armazéns de dados gigantes e bem reais. Então, no fim das contas, a nuvem é isso. Toda essa estrutura de data centers gigantes sendo entregue para a gente de um jeito super simples. O armazenamento virou uma coisa invisível. A gente manda uma foto, posta um vídeo, assiste a um filme e nem para pensar onde aquilo tudo está guardado. A gente só sabe que funciona. E pronto. Bom, se essa história toda nos ensinou alguma coisa, é que essa evolução não para nunca. Então, qual é o próximo passo? As tecnologias que já estão sendo pesquisadas, olha, parecem coisa de filme de ficção científica. Olha só que loucura! Já tem pesquisador conseguindo guardar informação em molécula de DNA. É um jeito super denso e estável que pode durar milhares de anos. Outra aposta é o armazenamento holográfico, que em vez de gravar só na superfície de um disco, grava em 3 dimensões, no volume inteiro. E claro, não dá para não falar da computação quântica, que vai usar as leis da física subatômica para criar uma capacidade que hoje a gente nem consegue imaginar. E no final, a grande revolução é essa. Aquilo que um dia foi uma coisa rara, caríssima e super complexa, hoje é barato, está em todo lugar e na maioria das vezes a gente nem vê. Está totalmente integrado na nossa vida. E sabe, no fundo, por trás de toda essa tecnologia, a ideia principal é a mesma desde a época dos cartões furados. É sobre ter certeza de que a informação não vai se perder, que o conhecimento que a gente produz hoje vai estar acessível lá na frente, para as futuras gerações poderem construir coisas novas em cima disso. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Será que daqui a umas décadas o pessoal vai olhar para um SSD de terabytes do mesmo jeito que a gente olha hoje para o 1,44 mega de um disquete e acha engraçado? Se a história ensina alguma coisa, é que a única certeza é que tudo muda. Valeu por acompanhar essa viagem com a gente.